Olá, meus irmãos, boa tarde. Eu me chamo Lucas Lobato, eu sou missionário da comunidade de vida Shalom, sou natural de Brasília. Estou atualmente morando aqui na casa do Papicu, servindo no Shalom da Paz, especificamente na Secretaria de Promoção Humana daqui da Missão de Fortaleza. E dentro da secretaria, o meu serviço específico, dentro da equipe da secretaria, eu trabalho acompanhando as ações de evangelização dos Ministérios de Promoção Humana, que são 19 ministérios espalhados na cidade de Fortaleza, nos centros de evangelização, que são as mais diversas ações, como evangelização dos enfermos nos hospitais, evangelização em grupos para dependentes químicos, evangelização nos presídios, nos socioeducativos, onde estão os jovens pobres, os jovens que cometem crime, também evangelização das crianças em situação de vulnerabilidade e muitos outros serviços também, como a evangelização dos irmãos moradores de rua. E a Promoção Humana Shalom é este ministério dedicado a ter uma atenção especial àqueles mais abandonados, aqueles mais esquecidos por nós, pela sociedade, e também aqueles mais preferidos de Jesus. Em diversas passagens do Evangelho, Jesus ele menciona claramente a sua preferência pelos pobres, sua preferência pelas prostitutas, pelos leprosos, pelos cegos, pelos coxos, enfim, por aqueles que viviam à margem da sociedade no período de Jesus. E no Evangelho de Mateus 25, Jesus ele mostra também que a evangelização dos mais pobres é um caminho de santidade, é um caminho para as bem-aventuranças, Em Mateus 25, ele vai dizer que são felizes aqueles que visitam os pobres, que ele diz: estive preso e viestes me visitar, estive nu e me vestiste, estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber. Toda vez que fizestes isto a mim, foi a mim. Toda vez que fizeste isto a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E também todas as vezes em que não fizestes, foi a mim que não fizestes. Então, o Senhor ele nos ensina, este caminho. Também nas bem-aventuranças, em Mateus 5, ele diz que são felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Porque o pobre ele está totalmente esvaziado de si, ele está totalmente sem perspectiva de nada, Ele não tem expectativas mais neste mundo. Então, também dentro do Ministério de Promoção Humana, nós vamos aprendendo a ser como esses pobres que estão completamente abandonados nas mãos de Deus. A pobreza, Shalom, a pobreza que para nós, Shalom, é a vivência do total abandono nas mãos de Deus, E os pobres, materialmente, eles têm muito a nos ensinar, porque eles nos ensinam a confiar em Deus, eles nos ensinam a nos abandonar em Deus. E muitas vezes na evangelização dos enfermos, na evangelização nos presídios, na evangelização dos jovens pobres, dos jovens dependentes químicos, somos nós quem vamos aprendendo, a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós vamos para uma ação de evangelização e nós que saímos evangelizados, nós que saímos transformados, porque cada encontro com o pobre é um encontro com a pessoa de Jesus, com Jesus que se faz escondido no rosto do pobre. Então, esse serviço dentro do nosso carisma Shalom é uma grande graça, Muitas vezes é um serviço escondido, porque é um serviço mais para fora da obra, Para a gente evangeliza em lugares fora da obra, Com exceção dos dependentes químicos, que a gente acaba evangelizando dentro do próprio Shalom, dos nossos centros. A gente tem o grupo de 12 passos, Então é um ministério que nos ensina também a via do escondimento. A promoção humana, ela é uma grande graça de Deus. E ela começou na comunidade Shalom a partir da oferta do Moisés. Lá em 1980, diz os nossos escritos, que o Moisés, quando ele ofertou a sua vida ao Papa,
ele se comprometeu de evangelizar os jovens abandonados. Nos históricos da nossa comunidade, nos históricos, artigo 11, diz assim, que alguns jovens, né, da arquidiocese foram escolhidos para dar o presente ao Moisés, ao Papa, e o Moisés foi um desses jovens. E aqui diz que o presente escolhido era cuidar da evangelização dos jovens abandonados. O presente escolhido era cuidar da evangelização dos jovens abandonados. Foi um momento inesquecível. O Papa nos olhava com muito amor e carinho. Enquanto pronunciávamos o nosso compromisso, ele nos abençoou e nos abraçou. Percebemos hoje como esse acontecimento foi parte do desígnio de Deus. Durante 2 anos, dediquei-me com alguns do nosso grupo de oração a evangelizar os menores da FEBENSE. Deus, porém, pensava algo bem maior. E é esse também, a partir dessa inspiração, né, que começou também os trabalhos de promoção humana, né? Desde o germe da nossa vocação, do nosso carisma, estavam presentes os pobres. E o Moisés, após ter feito a oferta dele ao Papa, a maneira como ele encontrou de corresponder àquele compromisso que ele havia feito foi através da evangelização dos jovens pobres, dos jovens abandonados, como diz os escritos, né? E na época, né, a oferta foi em 1980, mas a lanchonete Shalom só foi fundada em 82. E nesses 2 anos de intervalo, ele, com o grupo de oração dele, se dedicou à evangelização desses jovens pobres, os jovens abandonados, que eram os jovens da antiga FEBENSE, né, a FEBEM do Ceará, que hoje, na verdade, a gente não chama mais assim, né? A gente chama centros socioeducativos. O que são centros socioeducativos? São os lugares onde os jovens que cometem crime, eles são detidos ali, né? Que é diferente um pouco do presídio, porque a proposta de um centro socioeducativo é uma proposta de educacional, de reinserção social, né? E eles ficam ali detidos, por um período, mas que ao completar 18 anos eles são liberados, né? Alguns até antes, dependendo do crime que eles cometeram, né? E o Moisés, com seu grupo de oração, ele foi evangelizar esses jovens, né? E é esse o convite que hoje eu venho aqui fazer a cada um de vocês, né? Que nós, como também grupo de oração, nos dediquemos à evangelização dos jovens abandonados, dos jovens pobres, dos idosos, dos enfermos, enfim, daquele pobre que está à nossa volta, né? E quando nós evangelizamos o pobre, Deus derrama muitas graças em nós. E é muito importante porque a evangelização dos pobres, ela é constitutiva do nosso carisma. Ela faz parte do nosso carisma. Nos nossos estatutos Shalom, no preâmbulo, diz assim: a fim de acolhermos em nossas vidas o dom da paz e comunicá-lo ao mundo, é necessário que sejamos instrumentos do consolo e da compaixão de Deus, para que os que sofrem a ausência do pão espiritual e material, através da evangelização, do serviço e da autêntica partilha de bens, a comunidade esteja aberta a acolher o dom que são os pobres, e neles identifiquem a oportunidade privilegiada para servir ao próprio Senhor através dos meios evangélicos concretos e eficazes, né? Então aqui, logo nos estatutos, o Senhor inspirou, né, que fosse constitutivo do nosso carisma esse nosso contato com o pobre, porque este contato com o pobre, ele nos santifica, ele nos ensina. E ao mesmo tempo em que nós o socorremos, né, também nós somos socorridos a cada evangelização. E é um grande privilégio mesmo, como diz aqui, né, uma oportunidade privilegiada evangelizar os pobres, nos dedicar aos mais pobres, porque era assim que Jesus fazia, né? Ao longo de todo o evangelho, são diversas as vezes em que Jesus deixa claro essa sua opção pelos mais pobres, né? E esse também é o nosso caminho como Shalom, e você pode fazer parte disso, se unindo a nós,
né, se unindo às ações de promoção humana do seu centro de evangelização, se unindo às campanhas que a gente faz ao longo do ano, a campanha Melhor Vida Não Há, que é de evangelização dos jovens dependentes químicos, uma campanha que a gente faz nas escolas todos os anos, com prevenção ao uso de drogas e também prevenção ao suicídio. Também tem a campanha do Dia Mundial do Pobre, né, que é um pedido do nosso querido Papa Francisco, né, que é um Papa também que tem nos ensinado muito a essa sensibilidade ao pobre, né? Então você pode se unir a cada um de nós e procurar também viver essa experiência de santidade, né? Essa via certa de Deus para a nossa santificação, como foi na vida de muitos santos, né? É raros os santos da igreja que não se dedicaram aos pobres, né? Porque os pobres, eles são uma via concreta de santidade, né? E foi assim que muitos alcançaram o céu. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São Felipe Neri, São Giuseppe Moscati e tantos outros santos, né, que passaram a sua vida dedicando ao serviço dos mais pobres, ao serviço dos enfermos, ao serviço dos mais vulneráveis. E esse é o convite que eu tenho para vocês, né, para que também, conhecendo um pouco mais da promoção humana, vocês possam também se unir enquanto grupo de oração e fazer parte deste grande movimento de evangelização, né? Em especial a evangelização dos jovens pobres, né? No Carisma a gente gosta de falar que não há nada melhor do que um jovem evangelizando um outro jovem. E também dentro das nossas realidades de promoção humana, a gente toca na evangelização desses jovens pobres, dos jovens que sofrem com as drogas, com o crime. E nada melhor do que você, né, que é jovem, ou você que é família, né, que é um grupo de família, você pode também se dedicar à evangelização desses jovens, né, como se dedica à evangelização de um irmão, de um filho, de um amigo, de alguém querido, né. E é interessante também, porque no Evangelho de Lucas 16, versículo 19, vai falar do rico e do Lázaro, né. O rico que estava acostumado a uma vida acomodada, só olhava apenas para si e que não via o Lázaro pobre que batia à sua porta, né? Muitas vezes nós somos esses que estamos cegos, estamos com o coração insensível a perceber a presença do pobre ao nosso redor, à nossa volta, né? Quantas vezes nós entramos no centro de evangelização, ou no nosso prédio, ou na porta da nossa casa, e ali tem um pobre na frente pedindo e nós nem sequer damos atenção. É verdade, às vezes nós não temos como ajudá-los naquele momento, mas existe algo que é inegável, que nós não podemos negar, que é a presença de Deus em nós, que é ser instrumentos do consolo, né, e da compaixão de Deus, que é dar ali um minuto de atenção, falar de Deus, ouvir a queixa daquele irmão, né. Também nos escritos Amor Esponsal, o Senhor ele vai definir o que é o amor esponsal no artigo 25. E ele diz assim, né, através do Moisés, que nós devemos enxergar nos irmãos excelente oportunidade de darmos provas de amor ao nosso Rei, aceitando as suas ofensas, ouvindo os seus queixumes, amando os que não são amados, perdoando os que são difíceis de perdoar, vivendo o seu amor de maneira especial com os que mais necessitam dele. Estaremos vivendo nossa vocação, que é vocação de amor, por amor e para o amor. Então, a promoção humana é também este lugar onde nós temos essa oportunidade de dar essa atenção privilegiada aos nossos irmãos, de ouvir os seus queixumes, as suas dores, de chorar com os que choram, de sofrer com os que sofrem, e de também socorrê-los nas suas necessidades, né? O Ministério de Promoção Humana é essa oportunidade privilegiada de dar uma prova concreta de amor ao nosso amado, ao nosso Jesus, que um dia nos encontrou também em meio às nossas pobrezas espirituais, né, e que nos resgatou, e que também tem uma obra para realizar na vida dos mais pobres. Primeiro, com o pão material, primeiro com o socorro daquela necessidade imediata,
daquele pobre, para em seguida ir na necessidade essencial dele, né? Na necessidade segunda, né? Mas que na verdade é a necessidade essencial, que é a necessidade de Deus. E essa todos nós temos, né? E os pobres, eles não são diferentes, eles necessitam também da evangelização. A promoção humana é o ministério, é o serviço do resgate impossível, né? Ao longo deste tempo, o Senhor ele tem falado para a comunidade sobre os resgates impossíveis. E na promoção humana é o lugar também onde acontecem esses resgates impossíveis, né? É muito belo ver esse resgate da dignidade do homem, da dignidade de um jovem, da dignidade de uma criança. É muito belo ver como o homem vai sendo reconstruído por meio da evangelização, por meio da presença de Deus. E a promoção humana é sim esse lugar desse resgate impossível, né? E nós como comunidade, como Shalom, como grupo de oração, nós podemos ser esses instrumentos para que a evangelização chegue nas favelas, para que a evangelização chegue nos presídios, chegue aonde tiver, onde estiverem os pobres, né? Chegue embaixo dos viadutos, chegue nos hospitais. Então, a promoção humana também poderíamos defini-la como um ministério do milagre da misericórdia. Santa Faustina, no seu diário, ela diz assim: ela diz que ainda que uma alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração e tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena, né? Então, muitas vezes os pobres são esses que estão tão abandonados como que se tivessem mortos, em podridão, em decomposição, né? Muitas vezes o nosso olhar sobre eles é esse, mesmo que não conscientemente, mas de uma maneira inconscientemente nós matamos o pobre em nosso coração. E Deus ele tem um resgate impossível para realizar na vida desses pobres, assim como realizou na nossa. Deus tem também um milagre de misericórdia, um milagre de devolver a dignidade desse pobre, né? Então eu quero dizer assim que é muito bom evangelizar na promoção humana. É uma experiência assim muito rica cada evangelização e que eu queria convidar vocês a poderem viver também, né? A promoção humana que necessita também da ajuda dos jovens, da ajuda das famílias, nós que não conseguimos evangelizar sozinhos, porque somos poucos, né? E os pobres são muitos. Então queria convidá-los vocês a se unirem a nós, né? Agora, para este tempo, estava previsto uma vigília de evangelização em um ponte jovem, né? Onde fosse um lugar de jovens pobres, né? Devido a essa situação em que vivemos hoje, de reclusão, de isolamento devido ao vírus, essa ação não pode ser feita agora, né? Também ia ser motivado visitas nas casas de promoção humana, mas que também não podem ser feitas agora. Mas existem coisas que nós podemos fazer agora, né? Mesmo isolados dentro das nossas casas, né? A gente pode ajudar. Por exemplo, lá na Casa São Francisco, que é a casa do Shalom, que fica lá no centro, que acolhe irmãos moradores de rua, todos os dias eles estão organizando um almoço para esses pobres, né, que devido a essa situação eles ficaram totalmente mais abandonados ainda, né, ficaram totalmente abandonados e mais abandonados ainda do que já eram, porque as ruas estão vazias, né, as pessoas que os ajudavam não saem mais de casa, né, eles não têm mais carros para vigiar, eles não têm mais serviços para fazerem na rua, né? Então a droga pode consumi-los ainda de uma maneira mais forte. Nós devemos rezar, mas também devemos ajudar de maneira concreta, né? Então eu vou também, junto com este link deste vídeo, eu vou mandar o contato do meu número, porque se você também quiser ajudar, você pode contribuir com alimentos, você pode contribuir
com material de higiene, com material também de proteção, né, como luvas, máscaras, porque os voluntários estão lá, né, ajudando os pobres e estão correndo risco, na verdade, né, também de serem infectados. Então, é uma das maneiras concretas, né? Outra maneira concreta de evangelizarmos os pobres neste tempo é ligarmos para aqueles que estão enfermos, nos colocarmos à disposição, nos colocarmos em intercessão, nos fazermos presente, né? Mandarmos cartas ou mensagem, enfim. E também um olhar atento aos pobres que estão à nossa volta, né? Às vezes é o seu vizinho que está necessitando de algo e que você pode colaborar neste tempo, né? Então, a promoção humana, ela é tudo isso, né? Esse ministério de uma grande experiência, né? E quantas vezes, né, o pobre bate a nossa porta e nós o ignoramos, né? Isso é muito forte, sabe? E a nossa missão como promoção humana, da missão de Fortaleza, é motivar a todos, né, a essa evangelização, a este contato, ainda que seja esporádico, mas que todos nós devemos viver, porque é um caminho certo de santidade, é um caminho certo de conversão, né? É um caminho certo da vontade de Deus também na nossa vida, um caminho de crescimento espiritual. É um caminho onde nós somos chamados a dar de graça aquilo que de graça nós recebemos, né? Nós que tivemos uma experiência com Deus e que agora podemos transbordar, né, neste amor, nesta misericórdia, nesta graça, neste socorro aos mais necessitados. E é interessante também porque o Moisés, quando ele teve a sua experiência, logo ele começou a ler os escritos e livros sobre a vida de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, que era um jovem, também como nós, que tinha também uma família e que tinha uma repulsa pelos pobres, né? Ele tinha nojo dos pobres, ele tinha uma aversão, em especial os leprosos, né? Ele chegava perto e dava como que uma agonia nele, né? Mas ele viveu uma experiência tão bela de conversão que foi através dos pobres, né? Então, talvez hoje, meu irmão, a conversão que você necessita, a conversão que você tanto espera, que você tanto pede a Deus, talvez se dê na sua vida por meio do seu serviço aos mais pobres, do se colocar à disposição para ajudar o próximo, do se colocar à disposição para evangelizar, né, quem está ao seu redor, ou evangelizar junto com o nosso Ministério de Promoção Humana também, né? E assim também a promoção humana ela foi entrando no nosso carisma, né? Logo no início também, quando foi fundada a lanchonete, o Moisés e os primeiros, né, a Emi, os primeiros consagrados, eles se dedicavam à evangelização dos jovens no Pirambu, né, lá no Cristo Redentor. E eles iam todas as semanas evangelizar esses jovens, né, e as famílias ali carentes. E ali eles iam bebendo da graça de Deus. Então, esse caminho de evangelização dos pobres é um caminho totalmente inspirado por Deus para a nossa santificação enquanto Shalom, né? E nós, como grupo de oração, nós não podemos ficar de fora deste caminho, né? Nós devemos entrar nessa dinâmica. Por isso eu convido vocês, né, a depois que passar este período de quarentena, a se organizarem enquanto grupo de oração para conhecer a promoção humana, conhecer uma casa de promoção humana. Nós temos uma casa que atende 150 crianças no Papicu. Nós temos casas também de tratamento de dependentes químicos. Temos essa casa lá do centro, que é a Casa São Francisco, que acolhe moradores de rua. E todas essas casas necessitam de trabalho voluntário, né? Não importa se você tem um outro ministério, mas você pode se colocar ainda assim à disposição, né, algum dia, motivar os seus amigos, o seu grupo de oração, a sua célula a evangelizar os mais pobres, né, agendar uma visita a uma dessas casas ou procurar o coordenador de promoção humana do seu centro de evangelização e perguntar a ele como é que você pode ajudar, como é que você pode colaborar
perguntar a ele e se dispor nas evangelizações que aquela promoção humana do teu centro de evangelização realiza, né? Os centros de evangelização fazem as visitas aos presídios, aos centros socioeducativos, aos hospitais. Então, se disponha também a, como grupo de oração ou pessoalmente, acompanhar uma dessas evangelizações. E tenha certeza de que você não voltará ao mesmo. Você voltará transformado pela graça de Deus. Transformado pela obra nova de Deus na sua vida, né? É essa graça que Deus quer nos dar, né? Eu não estou aqui para fazer propaganda do Ministério de Promoção Humana, né? Mas para compartilhar essa grande experiência que é evangelizar os pobres, né? E eu queria convidá-los, vocês, a se juntarem, né, conosco e se fazerem unidos, né? Se fazerem próximos, né? Quem evangeliza os pobres se santifica, né? Quem evangeliza os pobres se alegra como São Filipe Neri. Quem evangeliza os pobres cresce na caridade e no amor fraterno, como a irmã Dulce. Quem evangeliza os pobres consegue ouvir a voz de Deus, que às vezes não é escutada na sua oração pessoal, como foi a experiência de Madre Teresa de Calcutá, né? Também São Giuseppe Moscati, que era um médico e que colocava os dons que ele tinha a serviço dos pobres, né? Então, qual é o dom que hoje talvez você tenha que você pode colocar a serviço dos mais pobres, né? Então, durante essa semana, né? Essa Semana Santa, este período de Quaresma, vamos rezar também intercedendo pelos pobres, né? E de maneira particular, Deus ia me fazendo entender também que neste período, na verdade, toda a humanidade se faz pobre, né? Porque este vírus, ele nos atingiu de uma maneira global, né? E a fragilidade humana, ela se expressou, ela se revelou de uma maneira como nós não imaginávamos, né? Como nós somos suscetíveis, né? A uma fraqueza, a uma enfermidade, a uma doença, né? Como nós somos suscetíveis, né? Porque a economia em muitos lugares está parada, né? E muitos estão passando fome nas suas casas, muitos estão passando necessidade. Então, toda a humanidade se faz pobre, né? E é o nosso papel interceder, rezar, é o nosso papel nos unir, e o nosso papel também, como cristão, como Shalom, refletir o que concretamente eu posso fazer hoje, né? Além de rezar, o que concretamente eu posso fazer. Então, meus irmãos, essa é um pouco da partilha desta grande graça que é a promoção humana no carisma Shalom. Queria convidá-los também, né, quando passar este período, quando nós formos organizar a campanha Melhor Vida Não Há, que é a evangelização nas escolas, pedir a colaboração de vocês, né, para se unir à promoção humana do seu centro de evangelização e irmos evangelizar nas escolas, divulgar os nossos seminários de vida no Espírito Santo, divulgar o acampamento de jovens, divulgar também a prevenção de drogas, divulgar o sentido de vida. Essa descoberta que nós fizemos deste Deus tão grande, tão misericordioso, este Deus que é capaz de milagres de misericórdia e de resgates impossíveis. Então, você pode se unir a nós neste movimento. Deus abençoe a cada um de vocês. Foi muito bom poder estar aqui neste momento, partilhando. Podem contar comigo para o que precisarem, para tirar dúvidas e também para se dispor, né? Nós sabemos também que dentro dos nossos grupos de oração existem muitos jovens que sofrem com o problema da dependência química, né? Então, você que sofre desse problema, que tem dificuldade com relação a isso, que tem dificuldade às vezes com o sentido de vida, com tentativas de suicídio, ou sofre com a depressão, sofre com diversos outros males, né? Se expresse para o seu pastor, né? Se expresse no acompanhamento, porque ele, né, e também os servos da promoção humana podem te ajudar, né? Os servos do projeto Volta Israel, que acompanham os dependentes químicos, né? Então nós podemos ajudar, né? E nós estamos à disposição para ajudar também a cada um de vocês, né? Seja você do grupo de casal, seja você do grupo de adultos,
ou do grupo jovem, né? Se você tem este problema da dependência química, nos procure, né? Não fique sofrendo sozinho, né? O Shalom, ele também tem um caminho para te ajudar nessa parte da sua vida. E a todos, né? Essa graça, né? Que é poder evangelizarmos juntos, né? Nos unamos em oração, nos unamos na evangelização, né? Como grupo de oração, como promoção humana, como pastoreio jovem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Shalom.